Capítulo 12. Após o café da manhã, a casa voltou ao silêncio habitual. Não era um silêncio vazio, era um silêncio atento, quase vigilante, como se as paredes antigas observassem cada movimento. As xícaras ainda estavam sobre a mesa. O café já havia esfriado, mas permanecia ali como uma pequena lembrança da conversa que acabara de acontecer. Raquel foi a primeira a se levantar. Pegou a bandeja e começou a recolher as xícaras com cuidado. Seus movimentos eram tranquilos, mas havia uma leve tensão em seus gestos, como se tentasse manter o controle de algo que nem ela mesma compreendia completamente. William a observava em silêncio. Ele percebia que Raquel parecia firme, mas algo em seu comportamento revelava uma inquietação escondida. Quando terminou de recolher a mesa, Raquel caminhou pelo corredor da casa. O corredor era largo e iluminado por uma grande janela de madeira que dava para o jardim da fazenda. A luz da manhã entrava suavemente, iluminando o chão antigo e as paredes claras. Raquel parou perto da janela. William aproximou-se alguns passos atrás dela. Do lado de fora, o jardim ainda estava úmido pelo sereno da madrugada. As árvores se moviam lentamente com o vento suave da manhã. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. "O dia está estranho", disse Raquel, quase em um sussurro. "Parece que tudo está normal, mas ao mesmo tempo diferente." William também observava o jardim. Demorou um pouco antes de responder. "Talvez seja apenas o começo de alguma coisa", disse calmamente. "Às vezes as coisas precisam mudar um pouco antes de mostrarem o que realmente são." Raquel continuou olhando para o jardim, mas sua mente estava longe dali. Lembrava-se de muitas coisas que preferia esquecer. Ausências antigas, despedidas difíceis, experiências que a haviam ensinado a proteger o próprio coração. A vida a havia tornado forte, e também cuidadosa demais. Mesmo assim, havia algo em William que era diferente. Ele não forçava a aproximação, não fazia perguntas invasivas. Sua presença era tranquila, quase silenciosa. E de maneira inesperada, aquilo fazia Raquel se sentir menos defensiva. Quando ela se voltou para ele, seus olhos mostravam mais do que fragilidade. Havia também consciência e um medo silencioso do que poderia estar começando entre eles. William sustentou o olhar dela. Naquele instante simples, sem toques ou promessas, havia uma intensidade silenciosa entre os dois. Ficaram ali por alguns momentos. Do lado de fora, o dia continuava normalmente. Mas dentro da casa, algo parecia mudar. De forma lenta, quase imperceptível. Como uma engrenagem antiga que volta a se mover depois de muito tempo parada. Marina percebeu. Mães experientes não precisam ouvir palavras para entender certas situações. Elas percebem pelos gestos, pelos olhares e até pelas mudanças no silêncio da casa. Havia algo diferente entre Raquel e William, algo ainda tímido, mas importante. Marina aproximou-se deles com naturalidade. "Filha, preciso que você recolha os ovos hoje. Não tive tempo de ir ao galinheiro." Raquel virou-se. "Claro, mamãe." "Acho que já devem ter se acumulado", acrescentou Marina, secando as mãos no avental. Raquel pegou a cesta de arame que ficava sobre a mesa da cozinha. Por um instante, hesitou. Foi um momento breve, mas William percebeu. "Quer que eu vá com você?" perguntou ele. Raquel pensou por um segundo. "Pode vir." Marina permaneceu perto da janela, observando os dois caminharem pelo quintal. O galinheiro ficava um pouco afastado da casa, perto de algumas árvores antigas. Era um lugar silencioso, onde quase sempre se ouvia apenas o vento e o som das galinhas. Raquel e William caminharam lado a lado, sem se tocarem, mas plenamente conscientes da presença um do outro. O som dos passos sobre a terra parecia mais alto naquele silêncio. Quando chegaram ao galinheiro, Raquel abaixou-se para abrir o pequeno portão de madeira. William segurou a cesta. As galinhas ciscavam tranquilamente entre a palha. Raquel aproximou-se de um dos ninhos. "Aposto que eu encontro primeiro", disse William em tom brincalhão.
Duvido, respondeu Raquel já agachada. Elas parecem gostar mais de mim. Poucos segundos depois, ela levantou um ovo entre as mãos. 1-0. William simulou um suspiro dramático. Sorte de principiante. Afastou-se para o outro lado do galinheiro. Ao se levantar, quase esbarrou nela. O toque foi breve, mas suficiente para suspender a busca. Os olhares se encontraram. Sem pressa. Uma galinha passou correndo entre eles, cacarejando alto. Raquel riu. Acho que estamos atrapalhando a rotina delas. Ou fazendo parte dela, respondeu William. Continuaram procurando os ovos. O cesto foi se enchendo, e com ele instalava-se uma sensação tranquila, difícil de explicar. Não era uma alegria exuberante, era algo mais calmo, mais